sangue nos ombros, há sangue nos ombros. O anjo da morte tá passando no Egito, mas a minha casa será protegida, guardada pelo sangue. O anjo da morte está levando herança, mas a minha casa será poupada, ela será poupada. Não posso sofrer um dano se há sangue nos ombros, nada vai me acontecer. Não posso ser tocado, estou escondido em ti. Cantando glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Cantando glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. A morte não pode entrar, a crise não pode entrar, a praga não pode entrar, estamos guardados. O caos não pode entrar, depressão não pode entrar. O anjo da morte vai passar por cima, porque há sangue nos ombros, há sangue nos ombros, há sangue nos ombros, há sangue nos ombros. O anjo da morte tá passando no Egito, mas a minha casa será protegida, guardada pelo sangue. E o anjo da morte está levando herança, mas a minha casa será poupada, ela será poupada. Não posso sofrer o dano se há sangue nos ombros, nada vai me acontecer. Não posso ser tocado, estou escondido em ti. Cantando glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Cantando glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Alô, povo de Deus, bom dia. Bom dia, Igreja Cenáculo, bom dia, povo de Deus. Aleluia, que bênção estar aqui mais uma manhã. Sejam muito bem-vindos ao estudo bíblico devocional, a esse momento de devoção ao Senhor. Seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus, bom dia. Aleluia, bom dia. Bom dia a todos, nossos irmãos, nossas irmãs. Que alegria estar aqui com você. Estamos juntos nesse mesmo propósito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Declaro que a bênção do Senhor é sobre a sua vida neste dia. Declaro que as mais ricas bênçãos dos céus recaem sobre você e sobre a sua casa. Declaro que a inteligência do Espírito Santo, a criatividade do Espírito Santo toca a sua vida nesta manhã. Eu declaro que a vida de Deus visita a sua casa, visita o seu ser, o seu corpo, o seu físico. Declaro em nome de Jesus que
este dia é um dia abençoado, é um dia de portas abertas para você. É um dia de vitória, é um dia onde o Senhor manifesta bênção sobre a sua vida, declara a presença de Deus sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Aleluia, seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos passar um tempo juntos aqui falando da palavra de Deus e orando juntos e consagrando a nossa vida diante do altar do Senhor durante esses 21 dias. Faz um favor, copia o link, manda nos grupos, convida o povo e fala, bora, vamos estudar a palavra de Deus, vamos orar. Vocês estão bem? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Vamos ver aqui quem já se conectou. Bom dia a todos. Está aqui Leonardo Rocha, bom dia. Está também o Reinaldo, bom dia, meu querido, a paz do Senhor. Priscila Prado, aleluia. Tainá Lopes, glória a Deus. Sangue nos umbrais, bom dia. Paz do Senhor, bom dia, Tainá Lopes. Paz do Senhor, bom dia, irmã Giza. Pastor Ezequiel, muito bom dia. Elaine, paz do Senhor, pastora Fabiana, que está ali do outro lado, está aqui também participando. Raoni, Dani, bom dia, paz. Mari, bom dia, paz do Senhor. Everton Strazieri, muito bom dia. Irmã Michele, glória a Deus, glória a Jesus. Os irmãos estão se achegando, vamos aguardando os irmãos nos achegando. Glória a Deus. E como foi ontem para vocês? Como foi a palavra? Como vocês receberam? Que diferença fez na vida de vocês? Quem vai comentar aí no chat? Você foi abençoado com essa palavra? Você foi abençoado com o nosso primeiro dia? Ontem tivemos uma manhã muito preciosa, onde nós falamos a respeito dos 7 derramamentos do sangue de Jesus, 7 vezes que Jesus derramou o seu sangue. E esses 7 lugares, essas 7 vezes que Jesus derramou o sangue, não foi sem propósito, né? Cada uma aponta para uma área específica da nossa vida. E ontem nós falamos sobre o primeiro derramamento de sangue, que foi quando Jesus estava no Getsêmani. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de nós irmos para o próximo umbral, para a próxima porta, né, da nossa vida, onde nós devemos passar o sangue do Cordeiro, eu queria me ater mais um pouco. Eu acredito que tem mais coisas para nós. Priscila Prado, mudou o meu dia, tive muitas revelações e anotei muitas coisas. Glória a Deus, vamos compartilhar essas revelações, irmã Priscila. Em nome de Jesus. Elaine, foi bênção, pastor. Foi muito abençoado mesmo. Glória a Deus, graças a Deus que o Espírito Santo tem nos trazido, né, essas revelações, esses ensinamentos tão poderosos para que a gente viva uma vida vencedora, uma vida poderosa em Deus. Chegou ali a irmã Viviane também, se uniu. Paz do Senhor, irmã Viviane, seja muito bem-vinda. Glória a Deus pela sua vida. Então hoje, nós, antes de avançarmos para o segundo derramamento de sangue, lembrando que cada área da nossa vida, né, ela está ligada a um desses derramamentos de sangue de Jesus. Foram 7 lugares onde Jesus derramou o seu sangue. Foram 7 lugares. Então no Getsêmani, na cruz do Calvário, Jesus pagou tudo que nós devíamos, todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, o meu, o seu, das nossas famílias, passado, presente e futuro. Jesus pagou na cruz do Calvário. E com isso, ele conquistou tudo aquilo que nós precisamos.
para ter uma vida plena e uma vida feliz. Jesus conquistou na cruz do Calvário tudo aquilo que eu e você precisamos para ter uma vida plena e uma vida feliz. Sabe? Quando Jesus derramou o sangue dele, ontem eu falei isso, o sangue de Jesus não é um sangue qualquer. Não é um sangue comum. O sangue de Jesus é um sangue poderoso. De fato, lá em Hebreus, no capítulo 9 e versículo 22, a Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. No Antigo Testamento, nós vemos que era necessário o derramamento de sangue de animais para que os homens fossem encobertos, para que o pecado deles fossem encobertos. O sangue dos animais não tinha o poder de tirar o pecado, não tinha poder de apagar e destruir os efeitos. Ele só cobria, né? Então, de ano em ano, o sacerdote teria que entrar ali no lugar santo, oferecer o sacrifício. Cada família deveria apresentar o seu sacrifício, o seu cordeiro. E aquele sangue era derramado, mas não era o suficiente, não era uma obra completa. O sangue daqueles animais nunca eram suficientes para apagar o pecado e os efeitos do pecado, né? Entretanto, há um sangue precioso a ponto de valer o perdão definitivo, total e completo, não apenas para uma pessoa, não apenas para uma família, mas para todas as famílias da terra, para toda a humanidade. E este foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Foi o sangue de Jesus, o sangue poderoso de Cristo. É o sangue precioso. O sangue de Jesus Cristo é poderoso. E nós precisamos tomar atento, nós precisamos tomar de volta o temor de quando nós clamamos, o sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos voltar à essência. No passado, quando alguém falava o sangue de Jesus tem poder, havia grande temor. Mas eu vejo que houve uma desconstrução. O sangue de Jesus não se tornou menos poderoso. Nós que perdemos o temor e perdemos a noção de valor de quanto isso é poderoso na nossa vida. Muitas pessoas falam, olha, o sangue de Jesus Cristo foi poderoso para perdoar os nossos pecados e operar uma vez a salvação. Não, o sangue de Jesus Cristo sim foi poderoso para nos perdoar os pecados e operar a salvação na nossa vida. Porém, não para por aí. O sangue de Jesus Cristo, ele cobre o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. O sangue de Jesus Cristo é poderoso e nós precisamos ter o temor de quando nós clamamos o sangue de Jesus. Naquele momento, naquela hora, este sangue poderoso vem, esse sangue poderoso nos cobre, ele continua operando. O sangue de Jesus Cristo continua em plena validade, e não somente para perdoar pecados, mas também para nos cobrir, para nos salvar, para nos remir. É muito profundo e tem muito valor o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem muito valor. E o sangue de Jesus Cristo cumpre muitas funções na nossa vida. Então eu gostaria que você começasse a abrir o seu coração para receber essa instrução do céu. O sangue de Cristo é precioso. Eu gostaria que você participasse dessa live e você falasse aí com você mesmo. O sangue de Jesus Cristo é poderoso. O sangue de Jesus Cristo é forte. O sangue de Jesus Cristo é precioso. Visto que nenhum homem jamais possui o seu próprio tipo sanguíneo, né? Quando você nasce, você não tem um tipo específico sanguíneo só seu. Você recebe através do DNA do seu pai, de sua mãe, e você recebe
um código genético, né, para definir sua tipagem sanguínea, que está ligado ao tipo de sangue do seu pai e o tipo de sangue da sua mãe. Mas quando Jesus nasce, ele não foi feito por obra humana, foi o Espírito Santo que visitou o ventre de Maria. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo é sangue divino. Não é sangue humano, não é um sangue normal. O sangue de Jesus Cristo é o próprio sangue de Deus. Ele foi gerado pela semente de Deus. Então o sangue de Jesus é de uma origem divina. É o próprio sangue de Deus. E por isso está aí a fonte de seu poder. Lá em Atos, no capítulo 20, versículo 28, a palavra de Deus nos diz que a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, ou seja, a igreja de Deus, ele comprou pelo seu próprio sangue, foi o próprio sangue de Deus derramado na cruz do Calvário. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 2, está escrito: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. Em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, de 9 a 14, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, clamavam em alta voz: a salvação pertence a nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e que lavaram suas vestes e alvejaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Também em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10 e 11, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que o acusador, ele trabalha de dia e de noite nos acusando. O diabo trabalha de dia e de noite perturbando, tentando roubar a nossa mente, trazendo acusações na nossa mente, tentando nos sucumbir, tentando nos colocar para baixo, tentando nos escravizar com as suas mentiras. Mas a Bíblia diz que aqueles que chegam diante de Deus, aqueles que vão ser, naquele grande dia, separados do joio, estes foram os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e venceram pelo sangue e venceram pela palavra dos seus testemunhos. Então, irmãos, como nós vamos vencer no dia mau? Como nós vamos vencer nos dias que se aproximam? Neste tempo, como é que você vai vencer? Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos aprender a aplicar o sangue do Cordeiro no nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa mente e a nossa fé para aplicar o sangue do Cordeiro todos os dias na nossa vida. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, foi derramado em nosso favor. Por 7 vezes, Jesus derramou seu sangue. Quando Cristo se entregou na cruz, ele se derramou por 7 vezes. E o seu sangue, derramado 7 vezes, não é em vão. Não é sem detalhes. Não é sem propósito. Tem um significado.
tem um significado, esses 7 derramamentos de sangue, porque 7 aponta para um número de perfeição. 7 na Bíblia significa perfeição, um número completo, é um número inteiro, um número perfeito. Cada vez que Jesus derramou o seu sangue, apontava para a redenção de uma área da nossa vida. O nome dessa campanha é Sangue nos Umbrais. Umbrais, ele tem a ver com o batente da porta. Os umbrais da porta é o batente da porta. E a porta, ela fala de acesso, de entrada, é um portal. Ou seja, são 7 áreas da nossa vida que tem poder de nos prender ou de nos fazer viver coisas grandiosas. São 7 áreas da nossa vida que nós precisamos aplicar o sangue do Cordeiro, né? Então, esse sangue do Cordeiro pagou as nossas dívidas. Esse sangue do Cordeiro, esses 7 derramamentos, aponta para 7 áreas que completam a nossa vida. 7 áreas que a nossa vida são divididas. A vida humana, ela é dividida em 7 áreas. E cada uma dessas áreas, Jesus foi para a cruz do Calvário para nos remir. Jesus completou a obra. São 7 derramamentos de sangue, ou seja, um sacrifício completo que cobre toda a nossa vida. Um sacrifício perfeito que cobre cada área da nossa vida. Eu gostaria que você declarasse: cada área da minha vida está coberta pelo sangue de Jesus Cristo. Cada área da minha vida está protegida pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus não deixou descoberto nenhuma área da minha vida. Isso daqui não, Jesus não... Sim, ele derramou sangue por isso. Não há nada, nenhum espaço na sua vida que o sangue de Jesus Cristo não cobre. E o primeiro derramamento de sangue foi no jardim de Getsemane. Jardim do Getsemane. Jesus suou gotas de sangue. Falamos isso ontem e eu quero reforçar hoje, porque nós precisamos entender isso por completo. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 41, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Essa é a narrativa de Jesus no jardim do Getsemane antes da sua morte. Contudo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Apareceu então o anjo do céu que lhe fortalecia. Estando ele angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. Interessante que o primeiro lugar que Jesus derrama gotas de sangue, o primeiro derramamento de sangue, está ligado ao primeiro pecado. Lá no Éden, quando Adão come do fruto que não deveria, ele simplesmente decide cumprir a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Ele cede às suas vontades. E a partir daí, o vírus do pecado entra na humanidade. E nós temos as nossas vontades caídas. A vontade humana foi caída, foi corrompida. Então, se você olhar para uma criança, para um bebê, essa criança ela já nasce com a tendência para o mal. Nossas vontades já vêm corrompidas. Assim como Davi dizia, olha, em pecado eu fui formado. As inclinações da nossa carne, da nossa alma, são corrompidas. E
Quando Jesus vai para a cruz, quando Jesus vai para o Calvário, quando Jesus vai para o Getsemane e ele começa a suar gotas de sangue. Esse é o primeiro derramamento de sangue para remir o primeiro pecado original. Quando Adão cai porque cedeu à vontade, Jesus vai para a cruz do Calvário. Ele vai para um jardim, na verdade. No jardim. O jardim do Getsemane. E no jardim do Getsemane, assim como Adão caiu no jardim, Jesus nos levantou, nos reergueu no jardim. Só que no jardim de Adão, era um jardim de doçuras, era um jardim onde ele tinha toda a autoridade, onde ele governava. Agora no jardim que Jesus está, o jardim do Getsemane, é o jardim do sofrimento. E ali Jesus sofre, ele está prestes a ser crucificado, mas já está caindo sobre ele o peso do pecado de toda a humanidade. Ele já está sentindo dores terríveis no seu corpo, não só no seu corpo, mas todo o sofrimento da sua alma. Jesus está ali sofrendo condições absurdas e extremas de estresse. E a medicina comprova que quando um ser humano em condições absurdas de estresse, ele pode apresentar um quadro denominado de hematidrose. Hematidrose é quando a pessoa está em pressões terríveis, sofrendo pressões violentas, e ela começa a suar e os seus poros começam a abrir e de uma forma mais dilatada, e o seu suor começa a se misturar com sangue e a pessoa começa a suar sangue, onde o corpo começa a se desintegrar e o sangue vai se esvaindo pelos poros da pele, através da pele. Foi exatamente assim que Jesus estava se sentindo enquanto ele orava no Getsemane, que significa prensa do azeite. Jesus estava sendo prensado, Jesus estava sendo machucado, ferido, por causa que os nossos pecados iriam cair sobre ele. É o lugar onde a azeitona era prensada para que dela fosse extraído o azeite. Foi exatamente ali que Jesus enfrentou a sua mais esmagadora batalha, a mente. Foi ali que Jesus estava sendo pressionado. Jesus estava sendo crucificado na sua mente, se nós podemos dizer dessa forma. Porque naquele momento era a aceitação da missão, era a aceitação da vontade de Deus, era aceitar o propósito a qual ele viera, que era morrer pelos pecados de toda a humanidade. E Jesus estava ali: olha, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não tem outra forma, que seja feita a sua vontade e não a minha. Foi exatamente ali onde Jesus estava enfrentando a sua mais esmagadora batalha, envolto em angústia, em pavor, em terror, em aflição. Ele confessou: a minha alma está aflita até a morte, revelando ali a sua humanidade, sabe, a sua intimidade, os sentimentos dele como homem. Ele está dizendo: por favor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E ali ele assume a responsabilidade do seu chamado. E ali a batalha na mente entre cumprir a vontade dele mesmo e cumprir a vontade de Deus. Ele começa a entrar nessa pressão, ele começa a entrar nesse nível de angústia, sabe, de decidir entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade própria dele como homem. Talvez você está em pleno sofrimento
em plena batalha, numa pressão terrível entre fazer a vontade de Deus e fazer a sua vontade. Enquanto a sua carne estiver lutando para que se cumpra a sua própria vontade, você vai estar nessa prensa de azeite também. Sabe, mas Jesus já venceu. Jesus já venceu essa batalha. Sim, quando Jesus vence ali no Getsemane, e ele decide cumprir a vontade do Pai, ele se submete ao Pai, ele restaura, ele redime a vontade, ele redime quando lá no Éden, quando Adão cai e tem as suas vontades comprometidas, tem as suas vontades corrompidas, a queda da vontade humana, agora Jesus vem e restaura isso. Ou seja, o sangue que Jesus derramou através do seu suor no jardim do Getsemane restaura o ser humano na sua vontade caída, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Você não precisa ser alguém controlado pelas suas próprias vontades. O sangue que Jesus derramou no jardim do Getsemane significa que ele te dá poder para querer o que Deus quer. Eu queria que você prestasse atenção. Se você estiver anotando, escreva isso: poder para querer o que Deus quer. Porque essa é a nossa batalha. Não é, o nosso problema não é, eu não sei o que Deus quer. Sim, a gente sabe. O nosso problema é se submeter ao querer de Deus. O problema de muitas pessoas não é que não sabe a vontade de Deus. É que, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Não, está explícito na palavra. Nós sabemos, e outra, nós fomos criados no código aqui genético espiritual. No fundo nós sabemos a vontade de Deus. No fundo nós sabemos o que é que Deus quer para nós. E você que é um cristão convertido, que recebeu Jesus e que tem o Espírito Santo sopra e mostra a vontade de Deus para você. O nosso problema é se submeter à vontade de Deus. Quantas vezes você sabe o que Deus quer? Você tem noção da vontade de Deus para sua vida? Você sabe o que você deveria fazer, mas você não consegue fazer. Sim ou não? Quantas vezes você faz promessa, você faz voto, você faz pacto com Deus, você fala: Deus, a partir de hoje, só que passa um dia, 2 dias, está lá você fazendo tudo errado de novo. Mas eu quero te dizer, querido, que quando Jesus derrama seu suor em gotas de sangue, ele está liberando poder para que você cumpra a vontade de Deus. Quando ele vence o diabo ali, quando ele vence a própria vontade ali, ele está dizendo: eu estou liberando poder para que você também vença a sua vontade. E como é que eu consigo isso? Clamando e aplicando o sangue do Cordeiro e orando como Jesus orou. Minha alma está triste até a morte. Jesus, você esteve ali no Getsemane. O Senhor suou gotas de sangue, mas o Senhor cumpriu a vontade do Pai. O anjo do Senhor veio e te fortaleceu no momento em que você estava na maior crise, em que o Senhor estava na maior pressão ali no Getsemane. O anjo veio e te fortaleceu. Me visita esta manhã e me fortalece, porque eu quero fazer a tua vontade. Eu preciso triunfar sobre a minha carne. Eu preciso triunfar sobre os meus desejos. Eu preciso triunfar sobre o meu querer. Eu não sou um barco sem rumo. Eu não posso viver a minha vida fazendo aquilo que vem na minha telha, na minha cabeça.
Eu não posso ser um barco desgovernado, eu não posso ser um trem desgovernado. Eu não posso fazer tudo que vem na minha cabeça. Não é sobre a minha vontade. Eu não posso ficar mais nessa queda de braço entre ser quem eu quero ser e ser quem Deus me fez para ser. Gostaria que alguém escrevesse aí no chat: poder para querer o que Deus quer. Jesus assumiu a responsabilidade sobre cumprir a vontade de Deus, a responsabilidade do seu chamado. Jesus viveu para cumprir a vontade do Pai. Jesus, em todo tempo, ele veio para cumprir o que foi dito sobre ele. Ele nasceu para cumprir o que fora dito. Se você começar a ler ali, desde os evangelhos, o nascimento de Jesus, em todo momento, isso aconteceu para cumprir o que fora dito. Isso aconteceu para cumprir o que os profetas disseram, porque tinha uma história traçada antes da fundação do mundo. Havia uma profecia, havia uma expectativa do céu. Tudo que Jesus fez é porque fazia parte da história que ele deveria viver. Então, quando Maria recebe o Espírito Santo no ventre dela para gerar Jesus, você vai ver, para cumprir o que fora dito. Quando Jesus foi batizado nas águas, foi para cumprir o que foi dito sobre ele. Quando Jesus foi apresentado, quando Jesus andou na terra, quando Jesus foi crucificado, tudo que Jesus fez foi para cumprir uma palavra, foi para cumprir um chamado, foi para cumprir uma história que Deus escreveu antes da fundação do mundo. E eu quero te dizer que antes que você nascesse, Deus também escreveu um projeto ao seu respeito. Você não está aqui como um barco sem rumo. Você não está aqui sem propósito. Deus desenhou a sua existência. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, foi para um propósito grandioso e poderoso. Agora você aí com os seus querer, com as suas vontades próprias, gozando do seu livre-arbítrio, tem tomado decisões fora da vontade de Deus. E talvez você está muito longe da vontade de Deus, muito longe de cumprir o que Deus disse a seu respeito. Mas eu quero te dizer que você não precisa ficar distante daquilo que Deus criou, pensou e sonhou ao seu respeito. Você pode viver os sonhos de Deus, porque há poder no sangue de Jesus para que você cumpra o que Deus disse ao seu respeito. Você pode viver os sonhos, os planos de Deus. Você pode dizer essa manhã: eu quero viver tudo que Deus sonhou para mim, tudo que Deus desenhou lá na eternidade, antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, antes que eu fosse criado. Deus sonhou um projeto glorioso e eu quero viver uma vida espetacular para a glória de Deus. Eu quero entrar nas portas que Deus tem para mim entrar. Eu quero me conectar com as pessoas que Deus tem para me conectar. Eu quero desenvolver o ministério que Deus tem para mim desenvolver. Eu quero escrever os livros que na eternidade Deus já colocou dentro de mim. Eu quero cuidar das vidas. Eu quero fazer obras grandiosas. Eu quero levantar projetos grandiosos, porque Deus escreveu no meu DNA e eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. Não, eu não vou sucumbir às vontades da minha carne. Alguém escreve aí no chat: não vou sucumbir à vontade da minha carne. Porque enquanto a sua carne está falando, liga a televisão, vai pro Netflix, senta ali com o vizinho, com a vizinha e dando a falar e a discutir e a passar na sua língua a vida de um e de outro, e gasta horas, gasta tempo falando mal das pessoas. Enquanto você está aí, sua vida está amarrada, porque você está cedendo à vontade da sua carne. Vai dormir, você precisa de dormir, aí você dorme. E o tempo vai passando. E a sua carne quer dormir. Claro, a carne não quer Deus. A carne não quer orar. A carne não quer disciplina.
A carne não quer disciplina. Abra a boca e fala palavrão. A carne, você tá com raiva. Fala palavrão. Aí você, abre a boca e fala o que não deve. Fala asneira. Não, você está muito cansado agora. A carne quer te dar prêmios. Sim. A carne fala para você, não, você é muito lutador. Você precisa agora de um prêmio. Vai descansar. Pega esse dinheiro aqui e vai viajar com a sua família. Vai comer fora. Vai, sabe? A carne quer isso, irmãos. E aí você não investe em você. Você não investe no seu conhecimento. Você não cumpre o propósito de Deus. Deus desenhou coisas grandiosas ao seu respeito. Agora, se você ficar alimentando sua carne, você não vai chegar em lugar nenhum. Se estiver dormindo aí, ao invés de estar lendo Bíblia, ao invés de estar buscando a presença de Deus, a sua carne vai dizer, não perde tempo discipulando ninguém não. Você poderia estar usando esse tempo agora aí para você estar descansando, para você estar, assistindo um Netflix, comendo uma pipoquinha. Irmãos, eu tô tentando trazer isso de uma forma prática. Porque quando você entende que você tem um destino grandioso, você não vai ficar amarrado a uma vida medíocre. Tem muita gente vivendo uma vida medíocre, abaixo da média, abaixo daquilo que Deus sonhou. Simplesmente porque está afundado nas suas próprias vontades. Sim, irmãos. Tem gente que entra em pânico quando simplesmente alguma coisa, vai tirar daquilo que ela gosta de fazer. Entra em pânico. Quando Jesus está no Getsemane, que ele está sofrendo essa pressão, né? Suor, gotas de sangue, mas ali estava caindo o pecado de toda a humanidade sobre ele. Era uma decisão muito séria, era uma pressão grandiosa, era um sofrimento. Ele começa a suar gotas de sangue e ele entra nessa erupção de sentimentos e de emoções. Irmãos, tem gente que eles entram em pânico, em parafuso, eles entram nesse estado simplesmente se você vai mudar alguma coisa do que eles queriam e não acontece. Tem gente, irmãos, que põe a casa abaixo simplesmente porque uma vontadezinha dele não foi cumprida. Não fizer do jeito dele, pronto, é o suficiente para xingar, irmão? Por quê? Porque a carne está tão acostumada a mandar, a carne está tão acostumada a ditar as regras, que quando uma coisa não acontece, a pessoa fica totalmente fora de si, totalmente descontrolada. Agora, quando você vem para Jesus, Deus vai arrancar o poder da carne. Então, a sua carne vai ser pressionada. A sua carne tem que morrer. Essa é a verdade. Tem que morrer para as suas vontades. E quando Jesus diz, seja feita a tua vontade, não a minha, é Jesus se submetendo à vontade do Pai. Quer ver gente espernear? É quando Jesus tira amigos. Não, eu preciso falar isso porque o Espírito Santo está me levando a falar isso. Jesus já, o Espírito Santo já trabalhou, já mostrou de várias formas que você precisa se separar, que você precisa se filtrar, porque tem amigos que estão tirando você da presença de Deus, tem amigos que estão tirando você do propósito, tem amigos que estão roubando você, o seu tempo, está roubando você de viver uma vida grandiosa, e você está lá grudado, e gastando tempo, e gastando recurso, e perdendo tempo, e aí Deus tem que, fazer alguma coisa ali, entrar pelo meio para tirar você. E aí você esperneia porque você não quer perder as amizades. Você esperneia porque você não quer perder. É a sua vontade, é a sua carne esperneando. Às vezes Deus te dá um cônjuge para poder trabalhar você nas suas vontades.
porque a sua carne quer mandar demais. Às vezes Deus usa um filho, Deus usa um patrão difícil, uma pessoa difícil, para moer você na prensa do Getsemane, para que a sua vontade se submeta à vontade de Deus. Às vezes você está no ministério, irmãos, e você quer sair, Deus não deixa. Deus não te autoriza. Tem gente que é desobediente e sai sem Deus mandar. Mas às vezes Deus te deixa num lugar que é para moer você, para você aprender a obedecer, assim como Jesus aprendeu. Jesus aprendeu a obedecer. Olha só. No momento em que Jesus ora e ele diz: Abba, papai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia que tinha que pagar o preço da salvação para toda a humanidade. Mas estar separado de Deus seria algo terrível. Ele sabia que no momento que o pecado de toda a humanidade caísse sobre ele, ele teria que se separar do Pai, porque o Pai é santo. Ele nunca havia se separado do Pai. O que Jesus está dizendo, passa de mim esse cálice, não era o medo do pregos, não. Não era o medo da coroa de espinho, não. Não era medo da cruz do Calvário, não. Jesus não estava fugindo do propósito, não. O que Jesus temia era o momento em que o pecado da humanidade cairia sobre ele, e o Pai teria que sair, ele ficaria sozinho. Tanto é que depois ele diz: por que me desamparastes? E o Pai vira as costas naquele momento, porque não pode ver o seu filho envolto em tanto pecado, em tanta miséria, em tanta destruição, em tanto erro, em tanta sujeira da humanidade. Então Jesus diz: Pai, se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo sendo testado, prensado, exposto ao sofrimento tão terrível, ele declarou que a vontade de Deus seria cumprida, que se cumprisse a vontade de Deus e não a dele. Aleluia. Naquele momento ele sua gotas de sangue. E o que Jesus conquistou para nós naquele momento é que ao derramar aquele sangue foi rompida uma maldição do engano, a maldição do engano da mente, a maldição da confusão mental. Ao derramar aquele sangue, Jesus está dizendo: eu quebro a maldição da confusão mental. E em nome de Jesus Cristo, quando você se apropria desse sangue ali do Getsemane, você tem poder para vencer toda a confusão na sua mente, toda, os valores invertidos. Aleluia! Você tem poder para vencer o engano, as mentiras de Satanás na sua mente, as mentiras a qual você se apegou como verdade, as mentiras, os enganos que estão com capa de verdade. A luz da presença de Deus e o poder do sangue de Jesus desmascara essas mentiras. E você pode vencer. Aleluia! E quando Jesus vence ali no Calvário, ele se submete à vontade de Deus. Ele dá poder para nós vencermos e cumprirmos a vontade de Deus. Poder para querer o que Deus quer. Poder para querer o que Deus quer. Nessa manhã, quero convidar você a aplicar o sangue de Jesus Cristo nas suas vontades. Ó Deus, eu não consigo fazer isso ou aquilo, eu já sei há tanto tempo. Talvez você recebeu uma palavra de direção lá quando você era adolescente, quando você era jovem, e até hoje a palavra não se cumpriu porque você não conseguiu se posicionar. Você sabe o que Deus quer de você. Você sabe o que Deus quer de você.
Aí você fala assim, não, mas o sangue de Jesus Cristo é para eu ser salvo apenas. Sim, isso já é grandioso, apenas não nem cabe nessa frase, porque é muita coisa salvação. Mas o sangue de Jesus, vertido pela sua fonte, pelos seus poros, o seu suor, é poder para você cumprir a vontade de Deus. Então nesta manhã você pode clamar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre as suas vontades. Você pode vencer esse pecado que te acorrenta, essas manias, essas vontades, seus hábitos errados, seus vícios de mente. Sua mente já fez os caminhos neurais e você está acostumado a fazer a mesma coisa há tantos anos, a uma estrutura mental que você se apegou, mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus Cristo pode ser aplicado nessa sua mente, nos seus pensamentos, e esta manhã eu quero te ensinar a aplicar o sangue de Jesus. Quando você se vê no mesmo caminho, como Davi disse, olha Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Talvez você já constatou o caminho mau na sua vida, mas você não conseguiu se livrar dele. Nessa manhã você vai aplicar o sangue do Cordeiro. E você precisa clamar com fé, porque na hora que você clama o sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo vem. O poder do sangue vem. Sabe aquele anjo que veio ajudar Jesus quando Jesus orou? Olha, eu estou angustiado, eu estou sofrendo, tem angústia de morte na minha alma, e o anjo veio e ajudou Jesus e fortaleceu. Eu creio, irmãos, nessa manhã, que esse mesmo anjo te visita, esse anjo te fortalece, esse anjo te dá condição de vencer. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim, minha mente não vai andar por caminhos torpes, as minhas vontades não vão me controlar, os meus ímpetos não vão me levar para caminhos longe de Deus. Eu não vou viver abaixo do nível e abaixo da média. Por causa das minhas vontades, eu vou desenvolver as disciplinas. Eu vou disciplinar o meu coração, vou disciplinar a minha mente, vou disciplinar a minha alma, vou dizer para ela, aquieta-te, alma, vai para o seu lugar, porque foi isso que Jesus fez na cruz. Ele colocou a alma no seu devido lugar. A alma não manda mais em você. A alma mandou lá no Éden, e Adão acabou caindo porque ele deu legalidade. Mas quando Jesus vem e ele derrama o sangue, ele restaura a nossa vontade. Eu quero declarar sobre você que as suas vontades serão restauradas em Deus, redimidas em Deus. As suas vontades, os seus desejos passarão agora pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro e eu aplico o sangue de Jesus sobre a sua vontade. E eu quero convidar você a orar nesse momento, aplicando o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Getsemane, as gotas de Jesus. Apenas uma gota é o suficiente. Eu gostaria que você orasse apresentando os seus filhos, apresentando o seu cônjuge, apresentando a você mesmo, aplicando as gotas de sangue do Getsemane. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você estiver. Feche os seus olhos onde você estiver. Feche os seus olhos e comece a orar aplicando esse sangue poderoso. Uma gota do seu sangue é o suficiente. Apenas uma gota pode curar e redimir a minha mente, as minhas emoções. Comece a colocar a sua alma. Sim, a sua alma. A alma é a sede das emoções. A sede do querer, é onde você quer as coisas, é na sua alma. Por isso que
O salmista diz: aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta minha alma. Começa a orar: aquieta minha alma, em nome de Jesus. Começa a orar esta manhã: aquieta minha alma, em nome de Jesus Cristo. Comece a orar nesse momento, colocando a sua alma na presença de Deus, pedindo que o Senhor passe do sangue dele. Esse sangue poderoso, esse sangue glorioso, esse sangue que pode redimir mentes e corações. Esse sangue que pode nos libertar da nossa vontade própria, que pode nos libertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, seja visitado nessa manhã. Seja visitado. Seja visitado pela presença de Deus. Esse é o seu momento de orar. Esse é o seu momento de buscar a presença de Deus. Oh Deus, visita as nossas emoções. Visita, Senhor, as nossas emoções. Em nome de Jesus, seja visitado nesta manhã. Deus, nós oramos nesta manhã. Nós pedimos que o sangue de Jesus Cristo, que derramou no Getsêmani, que as gotas do sangue de Jesus Cristo venham sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções. Nós aplicamos essas gotas de sangue nos umbrais da nossa porta, na porta das nossas emoções, na porta dos nossos sentimentos. Nós aplicamos essas gotas de sangue, poderosas gotas de sangue, no campo das nossas emoções, do nosso querer. Em nome de Jesus Cristo, restaura os nossos sentimentos, restaura as nossas vontades. Eu quero querer o que tu quer, eu quero ter vontade de fazer a sua vontade, eu quero andar pelo seu caminho. Nos dá poder de cumprir o teu querer, de como Jesus andou na terra, cumprindo a vontade do Pai, até o último momento. Ele, quando não podia, ele disse: olha, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, em nome de Jesus, nós nos submetemos ao teu querer. Seja feita a tua vontade, ó Pai. Seja feita a tua vontade, ó Pai. Comece a declarar isso, comece a falar: seja feita a tua vontade. Eu farei a tua vontade, seja feita a tua vontade. Comece a falar isso até isso virar algo verdadeiro dentro de você. Durante esse dia, repita essas frases. Durante esse dia, repita, confesse: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Sabe, eu queria te falar uma coisa. Talvez você está batalhando com algumas coisas, talvez você está relutando em continuar em alguns projetos, talvez relutando em continuar num casamento, talvez relutando em continuar fazendo a obra de Deus em algum sentido. E a sua vontade é abrir mão, a sua vontade é largar tudo, a sua vontade é jogar tudo para o alto. Mas nesta manhã eu quero te dizer que há milagres te esperando e há sabedoria de Deus para que você rompa com a vontade da sua carne, que você pode se submeter essa manhã e dizer: não à minha vontade, eu vou continuar aqui, eu vou continuar fazendo o teu querer. Eu queria pular essa parte, eu queria que isso não tivesse que passar por essa prensa, mas se esse é o meu Getsêmani, se é aqui, se é nessa situação que vai sair o azeite da minha vida, que eu vou dar o meu melhor azeite, então eu vou passar. Seja feita a sua vontade e não a minha.
Coloca a sua alma no seu lugar. Fala hoje para sua alma. Aquieta-te. Você vai ficar aí e você vai ver a salvação de Deus. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e te dar poder de cumprir a vontade de Deus. Nessa manhã a gente conclui este ensino. Nós concluímos essa parte, a primeira porta, o primeiro umbral, onde nós aplicamos o sangue de Jesus Cristo. Coloca a mão na sua mente, coloca a mão assim na sua cabeça e diz: a minha mente é do Senhor Jesus. Eu aplico o sangue de Jesus Cristo nos meus pensamentos, no meu querer, nas minhas emoções, e declaro meu querer redimido, minhas vontades remidas, restaurados para a glória de Deus. Vou querer o que Ele quer. Eu tenho poder para querer o que Deus quer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se levante para viver nesta terça-feira uma vida espetacular para a glória de Deus. O mundo lá fora está te esperando para você vencer e viver uma vida grandiosa. Eu abençoo o seu dia, abençoo sua casa, abençoo a sua família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Aplico o sangue de Jesus na sua casa, na sua vida e na sua família. E declaro você abençoado, a sua família abençoada, e tudo que você pôr a sua mão será abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Espero você amanhã às 7 da manhã aí no Brasil, 6 horas da manhã aqui, 7 da manhã aí. Espero você em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Eu tenho o poder de querer o que Deus quer. Amém, Débora, irmã Débora, Deus abençoe. Aleluia. Michele Lopes, Deus abençoe. Amém, bom dia. Aleluia. Deus abençoe, bom dia. Amém, amém, amém. Paz do Senhor, pastor, Deus abençoe muito o Senhor. Amamos você, amém, meu querido. Deus abençoe, Miguel, meu irmãozão. Deus te abençoe. Aleluia. Bom dia, bom dia. Até amanhã. Até amanhã, gente.